Mas vamos lá, falando um pouquinho das eleições e tal, eu acho que assim, a grande questão dessa eleição, uma festa democrática, ganhe quem ganhar, quem perder vai sair um pouquinho de dor de cabeça amanhã e tal, faz parte. Como dizia o Obama, vai para casa, recupera, daqui a 2 anos tem eleição de novo, 4 anos tem eleição de novo, e assim a democracia anda, né? O que eu acho que tá ruim nessa eleição, quer dizer, a gente vai analisar isso por um bom tempo ainda, é muita interferência da justiça eleitoral, né? Quer dizer, antigamente, vamos lembrar aqui, Zaidan e Rona, me corrijam, a gente não ouvia falar da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, o presidente do TSE fazia um pronunciamento no final, dizendo, está tudo tranquilo, algumas urnas impugnadas, no mais correu tudo tranquilo e tal, algumas coibes, né, se coíbe lá a boca de urna, que é proibido, alguns casos de transporte irregular, e acabou a discussão. Agora não, parece que o juiz virou o centro do jogo, é como um final de campeonato, só se fala do juiz, manda parar o jogo toda hora, muda a regra do jogo no meio do jogo, vira um escanteio para o outro lado, enfim, é uma interferência, proíbe o jogador de jogar aqui, o outro jogador de jogar ali, quer dizer, é uma interferência diária, cotidiana, hora a hora nas eleições, né? Inventaram esse conceito de notícia sabidamente inverdadeira, inverídica, né? Depois criaram gravemente descontextualizada, daí criaram a ameaça à rigidez do processo eleitoral, e daí as aplicações são as mais subjetivas, né? O que dá na cabeça, digamos assim, do ministro, do TSE, então isso aqui não é verdade, isso aqui está mal contextualizado, isso aqui, os fatos são verdadeiros, mas a conclusão não é verdadeira, a inferência não é verdadeira. Ora, vocês que trabalham com comunicação sabem melhor do que eu. Contextualização, inferência, conclusão, opinião, isso aí é da democracia, da pluralidade das visões de mundo. Não é? Ainda mais nós estamos na era digital, você tem um mar de milhões e milhões de pessoas transmitindo informação, muita informação verdadeira, muita informação falsa, muita informação descontextualizada, muito vídeo fora de época. Então, bom, isso como é que vai fazer isso? Vai criar um edifício inteiro lá, que naquele de Dubai, né, com 100 e tantos andares lá, cheio de sensores, para ficar vasculhando a internet a cada meia hora para tirar o que não é verdade. Bom, vai ter que ter um critério lá. Isso é uma loucura. O país, nós estamos exatamente na eleição do meio dessa loucura. Ou seja, na minha visão, a justiça eleitoral, ela tentou fazer isso, fracassou, acabou gerando seletividade, acabou virando o assunto da campanha, né, e acabou desorganizando, digamos, a regra do jogo. De novo, por isso que eu abri aqui meu comentário dizendo, ganhar e perder faz parte da democracia, mas os princípios precisam ser mantidos. Sabe? Não pode ter censura prévia, não pode censurar jornalista, não pode censurar rádio, não pode impedir lançamento de filme, não pode fazer censura prévia, isso não pode fazer. E acaba sendo seletivo, né? Porque acaba sempre, o juiz não é infalível, algumas equipes jurídicas são menores que as outras, tem os gostos, tem as interpretações, acaba, quando você intervém subjetivamente, nunca é simétrico, acaba sendo, e daí a discussão é infinita, né? E acaba prejudicando a credibilidade do processo. Né? Saiu uma pesquisa da Atlas essa semana, mostrando que a maior parte dos eleitores, os eleitores que não estão nem de um lado nem do outro, acham que a justiça eleitoral é parcial. Né? E 40%, olha, 42% acham que tem uma ditadura do judiciário. Não é eu que acho, nem o Ronald, nem o Zaidan, a pesquisa que mostra, porque a percepção não está boa. Né? Então eu já estou antecipando um pouco a análise que a gente vai ter que fazer essa eleição, porque realmente esse, na minha visão, esse é um grande problema que a gente está enfrentando, fora, né, a polarização, etc., porque isso no fundo faz parte do jogo democrático, né? Mas essa permanente interferência, agora por essa decisão da Justiça Eleitoral aí, na madrugada praticamente, proibia a Polícia Federal de emitir relatórios, a Polícia Rodoviária Federal de coibir o transporte ilegal de passageiros, quer dizer, isso está na rotina. Eu acompanho a eleição há 9 eleições desde 89, isso sempre foi a rotina dos órgãos de segurança, porque é crime transporte ilegal de passageiros, né? Como proibir também a boca de urna, que é crime, não pode fazer, constrangimento eleitoral, que é crime, não pode fazer, né? Mas vai lá, daqui a pouco, por alguma razão, na madrugada, os órgãos de Estado estão proibidos de executarem as tarefas que sempre executaram, né?
Com base no que exatamente? Notícias de jornal, desconfianças, subjetividades e tal. Então, isso é complicado. Eu acho que isso não é uma matéria que a gente vai ter que avaliar por um bom tempo. Zaidan. Ô Schiller, a gente sempre diz aqui que decisão judicial a gente tem de ficar observando com muita atenção, porque ela sempre abre um precedente. E muitas decisões acabam virando parâmetros para decisões que serão tomadas pelo judiciário daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É muito comum a gente ouvir em explicações de voto no Supremo referências a decisões que foram tomadas no próprio Supremo há 5 anos, há 10 anos, por alguém que até já se aposentou. E há um precedente muito perigoso sendo aberto e consolidado, né? É verdade que essa história de combate à desinformação, e essa expressão desinformação, por que não mentira, né? Porque a mentira é algo objetivo, isso aqui é uma mentira. É uma mentira e vai ser tratada como tal. E se ela entra no campo da injúria, da difamação, da calúnia, você tem as punições estabelecidas no Código. Agora, a desinformação é uma palavra que já traz uma subjetividade que fica ao gosto do freguês. E aí entra, essas agências, inclusive, entram em campo, agências que muitas vezes provocam desinformação, mentem, fazem uma avaliação enviesada das coisas. E dentro do próprio judiciário, tem muita gente se conferindo o poder de dizer o que é verdade, o que não é, em coisas subjetivas, inclusive em opiniões. Agora, a censura, ela é abominada pela Constituição, e, obviamente, ainda mais a censura prévia. E hoje há censura. Há emissoras censuradas, há produtoras de vídeo censuradas, há conteúdos na internet censurados, há gente que não pode escrever. Nós temos um partido político censurado, o Partido da Causa Operária. E isso não termina hoje, porque hoje o TSE, você tem ali, excepcionalmente, 4 integrantes do Supremo hoje no TSE, porque o Toffoli também está lá. Não é muito perigoso, independentemente do resultado da eleição, de quem tomará posse em janeiro, não será um problema que continuará ameaçando a democracia brasileira, o Estado de Direito, essas decisões todas que o Judiciário tem tomado? Olha, acho que foi um resumo perfeito aí. Nós estamos diante de um problema. A grande questão é como é que resolve isso, né? Porque, primeiro, eu acho que cumpre o nosso papel da imprensa, quer dizer, fazer essa crítica de maneira serena, de maneira correta, baseada em fatos, né? Vamos lá. De fato, tem, como tu disseste, tem censura prévia. O que é censura prévia? Para explicar bem para o nosso ouvinte, né, para deixar claro. É aquela, quando você censura, pode ser um cidadão, pode ser um blogueiro, pode ser um jornal, pode ser um jornalista, pode ser uma produtora de vídeo, antes de que ela, né, emita a sua informação, que ela lance o livro, que ela faça o comentário, que ela lance uma reportagem, né? Então, antes você vai... Na época do regime militar, eu me lembro, eu até acabei estudando essas coisas, eu vi o Chico Buarque, quando lançou lá sei lá, qualquer uma das suas grandes produções, o censor lá em Roda Viva, vamos lembrar do Roda Viva, em 68. Roda Viva, um grande espetáculo do Chico, grande peça do Chico. Ele lança o censor até chama Mário Russomano. Ele vai lá, assiste, acha que é subversivo, etc, etc, e manda censurar. Absurdo, né? Uma ditadura manda censurar. Mas ele ia lá e via. O que aconteceu agora? Um filme da Brasil Paralelo, que é um filme que tratava aí do atentado contra o Bolsonaro há 4 anos atrás, foi censurado sem que os ministros vissem o filme. O que seria também um absurdo, né? Imagina os ministros assistindo um filme. Esse filme aí não dá porque ele pode ter alguma inverdade aí, a gente acha que ele tem uma inverdade, vamos censurar o filme. Não, é nem isso. Eles acharam que, bom, esse título aí não está bem, essa produtora aí não sei bem, então manda censurar. A ministra Carmen Lúcia está na internet, é só dar uma olhada. Ela diz, olha, eu sou contra a censura, mas nesse caso, porque é uma situação excepcionalíssima e tal, eu vou deixar passar. Então, isso é muito grave, entende? Porque, eu estou dando um caso aqui, eu não quero estender muito esse assunto, mas tem vários casos. Quando você diz para uma rádio, independente de qual rádio for, dizendo assim, os jornalistas não podem falar dessa lista de assuntos aqui, tá claro? Chega ao ponto do jornalista ser licenciado da rádio, ser suspenso da rádio para não falar dos assuntos da lista
que a justiça não deixa de falar. Censura. E a censura prévia, né? Tu disseste perfeitamente bem, no Brasil tem os crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação, que estão aí no Código Penal brasileiro, bem tipificados, mas eles têm duas características. É a posteriori, né? É uma reparação, e ele é devido processo legal. Tem que responder o devido processo. Tem um contraditório, tem ação do Ministério Público, né? Tem um juiz independente que julga e tal. Esse é o processo, não pode ser de ofício. O que está acontecendo no Brasil hoje é que a justiça está censurando de ofício, então não tem o devido processo legal. Nessa resolução aí que o TSE lançou há 2 semanas da eleição, tirou o Ministério Público fora. Eu conversava com as pessoas do Ministério Público, tirou. Então não precisa mais ser acionado a justiça. A justiça age